Bate no ombro do teu irmão e diz assim: você é um vencedor. Aleluia, glória a Deus. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Irmãos, estava meditando nesta palavra que fala sobre um homem, irmãos, que na vida dele só foi dificuldade, só foi barreira. E se nós analisarmos a vida desse homem, um homem que não podia andar só, um homem que muitas das vezes precisou de muita ajuda, e muitas das vezes nós reclamamos muito. Creio que todo mundo já conhece essa história que fala sobre o filho de Bartimeu, o cego Bartimeu. Uma história muito conhecida, que diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele continuava clamando cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Pode se assentar, fique à vontade. Irmãos, a história desse homem é uma história muito comovente. Irmãos, esse homem sofria muito tempo com esse problema, que muitas das vezes, na caminhada dele, ele só podia chegar no lugar sendo levado por outra pessoa. E a Bíblia não fala, irmão, que esse homem andava à beira do caminho, onde passava muita gente. Só que muitas das vezes, irmãos, aquele homem, o que ele estava precisando não foi só de uma migalha que muitas das vezes colocou na mão dele. Aquele homem, ele mendigava, irmãos. Muitas das vezes ele não só precisava de um alimento, mas o que esse homem precisava era ser restaurado, porque ele sofria muito tempo com essa cegueira. E muitas das vezes na nossa caminhada, irmãos, quantas pessoas estão cegas espiritualmente, não pela visão humana, mas a visão espiritual. Quantas pessoas não enxergam mais o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Jesus ia ter com seus discípulos andando pelo aquele lugar, e uma multidão seguia ele, o mestre. Jesus, naquela época, naquelas aldeias, Jesus pregava, Jesus, ele a todo tempo ministrava a palavra de arrependimento, uma palavra que traz vida, uma palavra que traz esperança para o nosso coração. E se nós formos analisar a palavra de Deus, e logo à frente estava aquele homem que muitas das vezes passou por tanta decepção na vida, querendo ajuda, e muitas das vezes tinha ajuda do homem, mas não era ajuda como Jesus ajudou aquele homem a sair daquela dificuldade. E se nós formos analisar a palavra de Deus, irmãos,
No versículo 47, a Bíblia diz que ele ouviu, e ouvindo quem era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Olha para você ver. Tem muitas pessoas, irmãos, só clama a Deus quando está passando pela dificuldade. Tem muitas pessoas que só vai conhecer a Deus quando está passando pela luta. Porque quando a pessoa está boa de saúde, ele não lembra de Jesus. Quando a pessoa está bem carnal, ele não lembra do Senhor Jesus. Mas quando ele passa por uma peleja, por uma tribulação, ele grita socorro por Jesus. Assim, irmãos, foi esse homem. Eu não sei qual é a luta que esse homem tinha enfrentado no decorrer da caminhada dele, mas eu acredito, irmãos, que ele passou por muita luta. Imagine uma pessoa que desde quando nasceu, já nasceu com esse problema de cegueira. E a Bíblia não fala, irmãos, que ele clamava ao Senhor. E quando ele viu que era Jesus que ia passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes ele não via Jesus, mas de tanto o povo falar que Jesus fazia milagre, de tanto o povo falar que Jesus curava, de tanto o povo falar que Jesus libertava, a fé dele foi depositada no Mestre. E mesmo ele não sabendo se Jesus ia muito longe ou muito perto, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na nossa caminhada, irmãos, não é diferente. Esse cego, ele começou a clamar ao Senhor de voz alta. Eu acredito que ele gritava, ele fazia de tudo para alcançar, para que o Senhor alcançasse a voz dele. Mas no meio da caminhada, irmãos, sempre tem aqueles que querem nos paralisar. Na caminhada com Cristo, da mesma forma, irmãos, muitas das vezes tem aqueles que acham que a gente não vai alcançar o nosso objetivo. Acha que está aqui buscando a presença de Deus. Nós não somos um povo alegre, mas nós somos um povo alegre, um povo que busca a presença do Eterno. E a palavra do Senhor disse que ele clamava de voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se nós formos analisar, muitas pessoas o repreendiam, mandando ele calar, que Jesus não ia ouvir ele, porque tinha uma multidão, irmãos, que estava do lado de Jesus. Só que nosso mestre é espiritual. O nosso Pai, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece cada coração. E ele conheceu o coração daquele que clama. E a Bíblia nos fala que ele ouviu a voz do cego Bartimeu. Aleluia, glória a Deus. Ele ouviu a voz do seu filho pedindo socorro. Ele ouviu a voz do cego dizendo: Senhor, me ajude. E não é diferente nas nossas vidas, irmãos. Creia. Muitas das vezes nós temos a nossa visão positiva, e muitas das vezes nós temos a oportunidade de andar fazendo o Evangelho, pregando o Evangelho. E muitas das vezes, irmãos, Deus nos manda nós fazer o ID e nós ficamos parados. E muitas das vezes esse homem, muitas das vezes querendo fazer a vontade de Deus, mas não podia porque ele era cego de nascença. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que muitos repreendiam aquele homem para que se calasse, mas ele continuava clamando, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele era perseverante. E nós? Será que nós somos perseverantes como aquele homem? Aquele homem perseverava gritando, irmãos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele depositou a sua única fé naquele Deus. Ele depositou a sua única fé em Jesus, porque ele falou: pode ter certeza, se eu pelo menos clamar e Jesus ouvir a minha voz, eu vou ser curado. Se eu pelo menos eu clamar e Jesus ouvir a minha voz, eu vou voltar a enxergar. É a fé. A palavra do Senhor diz que a fé é o firmamento das coisas que não se vê. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos ter certeza que o nosso alvo é Cristo, e que tudo que nós colocar a mão, nós crer, nós vamos prosperar. E a palavra do Senhor diz que ele continuava gritando, e esse povo repreendendo ele. Nas nossas vidas não é diferente. Quantas das vezes, irmãos, nós viemos para a casa do Senhor e muitas pessoas falam assim: todos os dias aquele povo busca a Deus. Será que é só eles que têm Deus? Precisa estar todo dia na igreja? E aquele homem sentado ali na beira daquela estrada, naquele caminho. E muitas vezes, quantas pessoas passou ali, deu uma moedinha. Muitas das vezes passou ali, deu um pão.
Mas ele não foi saciado, irmãos. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar naquele lugar, eu acho que ele falou assim: eu vou clamar esse Deus, eu vou clamar esse Jesus, que eu sei que eu tenho a certeza da minha vitória. E ele continua a clamar. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus, ouvindo a voz do cego Bartimeu, Jesus parou, observou, e a palavra do Senhor diz que Jesus o mandou chamar. Aleluia, glória a Deus. Jesus manda chamar esse homem. Que alegria foi no coração desse homem saber, reconhecer que Jesus alcançou a voz dele. É por isso que eu falo, a igreja não pode parar de clamar, porque Deus a todo tempo ele ouve o clamor da igreja. Mesmo na sua dificuldade, mesmo nas suas lutas, creia que Deus, ele ouve o clamor. E a palavra do Senhor diz, irmãos, aleluia, glória a Deus. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Olha para você ver a palavra. Tenha bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Tenha bom ânimo, que eu sou contigo. E a palavra do Senhor ela vai muito mais além. Levanta-te, que Ele te chama. Olha para você ver. Jesus manda os discípulos chamar aquele homem, irmãos. E os discípulos dizem o quê? Tenha bom ânimo. Levanta-te, o Mestre te chama. Glória a Deus. O Mestre está te chamando. Como ficou o coração deste homem? Coração contrito ao Senhor, um coração alegre. Porque ele tinha certeza da cura dele, ele tinha certeza da libertação. Quando nós viemos para a casa de Deus, irmãos, muitas das vezes com o coração angustiado, muitas das vezes entristecido, mas nós temos a certeza que quando nós vemos nesse lugar, na unidade de Cristo Jesus, nós vamos receber mais de Deus. Nós saímos daqui regozijados. As coisas que nós ouvimos lá fora, quando nós entramos aqui na presença do Rei, a nossa mente volta a ser restaurada. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a palavra que transforma nossas vidas, é a palavra que liberta. Muitas das vezes nós deixamos que as palavras, no decorrer do dia, nos contaminam a nossa mente. Mas quando nós entramos na palavra de Deus, é totalmente ao contrário. Porque a palavra de Deus, ela restaura, ela traz vida e vida com abundância. E a palavra do Senhor diz, irmãos: e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Que alegria daquele homem. Imagine aí, os discípulos segurando na mão dele, conduzindo ele até Jesus Cristo. Em seguida, irmãos, e Jesus falando, disse-lhe, olha a pergunta que Jesus fez a esse cego: o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir uma casa nova. Ele poderia pedir para conhecer a família dele, que muitas das vezes ele era sozinho ali naquele lugar. Ele poderia pedir mais um pão para alimentar naquele dia, mas não. E o cego lhe disse: mestre, que eu venha ver. Aleluia. Olha para você ver. Que eu venha enxergar. Que eu venha ver a tua face, mestre. Imagine um homem que há tanto tempo cego, agora fez um pedido a esse mestre, Jesus Cristo: o que querem que eu te faça? Jesus fez uma pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir tantas coisas, mas ele foi humilde em reconhecer que ele queria ver, irmãos. Que ele queria voltar a ver aquelas paisagens, ele queria voltar a ver o mundo. E a palavra do Senhor, irmãos, diz, e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Uma pequena palavra. E muitas das vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada, nós ministramos a palavra de Deus, deixamos a palavra do coração de uma pessoa, e quando a pessoa está passando pela dificuldade na saúde, só basta nós falar: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Se você é uma mulher de fé, se você é um homem de fé, se você profetizar, creia que vai acontecer. O segredo, porque a nossa boca, irmãos, é boca profética. Assim como a boca profetiza o mal, ela pode profetizar o bem. Mas nós, com boca profética, que honra a Deus, nós temos que profetizar coisas boas. Porque esse homem poderia falar: não, Senhor, já estou tanto tempo com esse problema, não quero mais ver.
só preciso de um pão todos os dias para me alimentar. Mas ele não. Ele preferiu que ele enxergasse. E logo viu. E seguiu a Jesus Cristo pelo caminho. Irmãos, isso que é uma fé com perseverança. Isso é uma fé depositada no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele somente ouviu que Jesus ia passar. Ele falou assim: vou clamar, vou continuar clamando que esse Jesus vai me ouvir. E ele dizia: filho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo, ele é humilde para reconhecer quem o clama a ele. Jesus Cristo, a todo tempo, ele nunca abandonou os teus filhos. Quando você clama, como esse cego clamou, pode ter certeza que o Deus de paz, que o Deus de alegria, o Deus da felicidade, o Deus que restaura a tua casa, ele tem ouvido o teu clamor todos os dias. Irmãos, eu estou há tanto tempo clamando por esse Deus, pela causa, e não foi resolvida. Quanto tempo esse cego estava ali naquele lugar? No dia certo que o Senhor passou, foi o dia certo que ele precisava da cura dele. Quanto tempo aquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos. A Bíblia diz que ela bateu em várias portas e não achou a sua cura. Mas no dia certo que ela viu que Jesus ia passar naquele lugar, ela falou que somente tocar na ordem do Senhor e seria curada. Então é dessa forma que o Senhor faz. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. O segredo das nossas vidas é como esse cego fez, continuar clamando. Quanto mais nós clamamos, mais nós ouvimos a resposta de Deus. Quanto mais nós clamamos, nós atraímos Deus para nossas vidas. Quanto mais nós clamamos, nós temos a certeza que Ele ainda vai nos ouvir. E quando a igreja clama, irmão, pode ter certeza que um clamor de uma mãe, um clamor de um pai não é em vão. Um clamor do filho para ser restaurado não é em vão. Porque muitas das vezes você pode ter uma família passando pela dificuldade, até mesmo nas drogas, até mesmo com problema de câncer. Mas o Deus da restauração, quando você clama a Ele, com toda convicção, com toda perseverança, com toda fé no teu coração, esse Deus entra em providência no tempo certo. Aleluia! Glória a Deus! Muitos vão tentar te parar. A caminhada com Cristo é dessa forma. Muitos vão falar assim: aquele ali não vai longe nunca, aquele ali nunca vai conseguir, aquele ali é um derrotado, aquele ali não vai receber milagre nunca, está na igreja em vão. É dessa forma que às vezes você vê pessoas falando. Mas esse cego foi perseverante. Ele estava naquele lugar, naquele justo lugar, naquele dia, porque Jesus permitiu estar naquele dia ali, para que ele seja curado naquele momento. Ele clamou de voz alta: filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo que o nosso irmão Brian, tanto que a palavra estava já no trajeto de Deus, o nosso irmão Brian leu um versículo que o Espírito Santo mandou eu escrever aqui. E o Espírito Santo não trabalha de qualquer forma, irmãos. Tudo o que ele faz é perfeito. E quando nós adoramos, exaltamos, quando nós não temos força, Ele continua ministrando no nosso coração. É Ele que intercede por nós. E quando eu estava ali em casa meditando nessa palavra, esse versículo veio na minha mente. Jeremias, o versículo que o pai leu, Jeremias 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o que Deus faz, irmãos. A palavra, ela traz alegria para o teu coração quando Deus fala no nosso coração. Clama a mim. O que esse homem fez? Ele clamou. Aí o que aconteceu? E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então esse Deus, ele faz tudo por completo. Ele não faz nada por a metade. Tudo é perfeito. E a palavra do Senhor diz: a fé do cego de Jericó. A fé é um firmamento, como eu digo. A fé é um firmamento das coisas que não se vê, mas sim que se espera. Nós temos que esperar em Deus. A luta está difícil, irmãos. Continue esperando nele. Esse cego há muitos anos ele esperou no Senhor.
Há muitos anos ele precisava de tantas coisas, mas no dia que o Senhor chegou, Deus deu a cura que ele precisava. O que você tem pedido a Deus? Qual é a tua causa se você tem colocado nas mãos do Senhor? Mas você tem perseverado? Você tem buscado? Você tem colocado nas mãos do Senhor as tuas causas? A perseverança na fé, a atitude de Bartimeu, que mesmo sendo repreendido pela multidão, para que se calasse, continuou a clamar por Jesus. Quando pessoas tentar te parar, continua clamando. Quando as pessoas lançar a palavra contra a tua vida, falar com você que não vai longe, continua clamando a esse Deus. Porque a resposta não vem do homem, a resposta vem de Deus. E quando nós colocamos diante dos homens, nós se perdemos. Mas como nós colocamos, né, diante da presença do Rei, nós alcançamos o nosso objetivo. Para nós alcançar o nosso objetivo, nós temos que continuar desejando mais desse Deus. Porque nós só podemos avançar, irmãos. Nós só podemos ter nossa conquista se nós continuar sendo blindados por esse Deus. Bartimeu era um mendigo que vivia à beira do caminho em Jericó. Ele dependia de esmola para sobreviver. Olha para você, um homem que a todo tempo pessoas passavam, viam ele ali, cego. Imagina a pessoa cega, irmãos. Não podia ver nada, ficava ali com os olhos fechados, não sabia quem era aquela pessoa, colocava uma moedinha na mão dele. E aquele homem passou com muita dificuldade. Muitas das vezes não tinha o amor do pai, não tinha amor da mãe, do irmão. E passou pelaquela luta, mas reconhecendo que um dia o libertador vinha libertar ele. O clamor, ao saber que Jesus estava passando, Bartimeu começou a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O clamor também pode ser um grito. A Bíblia diz o quê? Que ele começou a gritar. Aleluia. Quando a pessoa está desesperada com a dor, o que ele faz? Quando ele não aguenta, ele grita. Ele pede socorro. Nas nossas vidas não é diferente. Nós estamos precisando de Jesus, peça a Ele. Peça socorro a Ele. Porque a todo tempo Deus nunca deixou você desamparado. E sabe o que acontece? O que acontece muitas das vezes nós não clamamos. O que acontece muitas das vezes é que nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus, como a palavra de Deus diz. Porque quando nós aprendemos a dedicar nossa vida no altar do Senhor, nós dizemos como esse cego diz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, eu estou precisando de Ti, Senhor. Entra nessa causa, entra nessa peleja, porque esse Deus corresponderá a cada um de nós no tempo certo. A cura, Jesus ouviu o clamor, pediu que o cego fosse chamado e o questionou sobre o que ele queria. Bartimeu respondeu o que queria ver. Jesus vai e falou: a tua fé te curou. É dessa forma, irmãos. Ele só queria ver. E a palavra do Senhor diz, se nós vamos analisar no final, diz que ele ainda seguiu o mestre. Pensa a alegria daquele homem depois que Jesus falou que a tua fé te curou. Aí agora os olhos dele podiam ver. E bem na frente dele está o mestre. E ele falou: a partir de hoje eu seguirei ao Senhor. A partir de hoje eu farei parte do teu reino. E aquele homem, irmãos, ele seguiu a tua trajetória nos caminhos de Jesus. O legado, após a cura, Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. A história é vista como um exemplo de fé, perseverança e da importância de aproveitar as oportunidades para buscar uma transformação de vida. Então aquele homem, como nosso pastor diz, saiu da água para o vinho, né? Foi transformado, foi renovado. O que aquele homem podia fazer quando ele era cego, agora pode vestir uma roupa. Aquele homem pode trabalhar. Aquele homem pode muitas das vezes até casar, irmãos. Porque uma vida de uma pessoa que vive com uma vida de cegueira não é uma vida de paz. Imaginem uma pessoa que nasceu, um exemplo, uma pessoa que nasce
Ela conhece o mundo depois de uma idade, um exemplo, irmão, que eu estou dando. Aí ela fica cega, sabendo que quando ela nasceu, ela já conheceu o mundo. Aí a cegueira ataca a vista dela. E ela pega uma cegueira. Aí depois disso aí, ela não consegue ver mais nada. É dolorido, né? É dolorido. Por quê? Porque a pessoa nasceu vendo tudo. E hoje, a pessoa não consegue ver mais nada. A pessoa não tem mais ânimo. Muitas das vezes a pessoa entra em depressão. A pessoa entra em um caso de ansiedade, como muitas pessoas estão tendo hoje, irmãos. Porque muitas das vezes não buscam em Deus a resposta. Não clamam por esse Deus. Mas nós, como os cordeiros da promessa de Deus, o segredo das nossas vidas é continuar perseverando em oração. Porque a Bíblia diz que a oração do justo vale muito os seus efeitos. Nunca desfaleça a tua oração. Nunca desanime em orar. Nunca deixe de buscar a presença de Deus. Irmãos, a igreja em si, até eu, o que nós precisamos é dar um passo rumo à vitória em Jesus. O que nós precisamos é estar na unidade em Cristo Jesus. Porque na unidade nós somos muito mais que vencedores. Quando você sai da sua casa para ouvir uma palavra, às vezes você fala assim: eu ouvi uma palavra hoje, não foi do meu desejo. Mas o Espírito Santo brada no teu coração e fala assim: é hoje que eu trabalho na sua vida. É hoje que o mover do Espírito Santo vai trabalhar no teu favor. E se nós formos analisar hoje no mundo espiritual, irmãos, o inimigo tem cegado muito o povo de Deus. No mundo espiritual, o inimigo tem ceifado vidas. A pessoa não tem visão mais para o reino de Deus. A pessoa não tem força mais de estar na casa do Senhor. A pessoa não tem... Irmão, você sabia que quando a pessoa ela não tem desejo de meditar na palavra de Deus, não tem prazer, fala assim: eu não consigo saber que essa pessoa está cega espiritualmente? Quando a pessoa ela não tem prazer de meditar na palavra de Deus, fala assim: vou meditar na palavra do Senhor, porque aqui há vida, aqui há esperança, aqui é um caminho a seguir, não existe outro caminho. A palavra de Deus diz o quê? Jesus é o caminho, a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Irmão, se não for Jesus na nossa vida, o que seria de nós? Que não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, o que seria de nós? Mas sabe o que acontece? Tem muitos que não estão tendo fome e sede da presença de Deus. Tem muitos que não estão tendo prazer de meditar aqui, ó, na lei. A palavra de Deus diz o que? Medita na minha lei dia e noite. Valdir leu uma palavra interessante. Quantas pessoas, irmãos, não tem essa armadura em casa, ó? E abre no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o teu pastor, mas se você não buscar, sua larga aberta não vai resolver nada. Se eu e você deixar só aberta lá, irmãos, tem muitas pessoas, eu entro nas casas, eu vejo o Salmo aberto, Salmo 91. Mas não adianta de nada, irmão, se você não tiver comunhão com esse Deus. Não adianta de nada você ter uma Bíblia em casa e não ter prazer de ler ela, meditar na palavra. Porque se a Bíblia diz que é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos transforma, e porque eu não estou tendo sede? É porque minha vida espiritual, minha vida não está estabelecida na palavra de Deus. Que quando eu e você deseja mais de ler a palavra de Deus, nós aprendemos mais com o Senhor e nós não caímos no laço do inimigo. Você sabe por que muitas das vezes na nossa caminhada nós colocamos uma causa na mão de Deus e essa causa demora e você acha, aí você para de orar, aí você começa a murmurar, depois de você clamar você começa a murmurar. Há tanto tempo eu tenho colocado essa causa na mão do Senhor e não tem dado certo. Há tanto tempo eu tenho orado a esse Deus e o meu irmão não se converteu, a minha mãe não se converteu, o meu marido ainda não veio para os caminhos do Senhor. Mas sabe por quê? Muitas das vezes é porque as nossas orações desfaleceu. Nós não temos mais aquela perseverança em orar. Feliz aquele que ora à noite, meus irmãos. Feliz aquele que tira um tempinho.
Porque eu aprendi uma coisa: em meio à calada da noite, você pode analisar, está tudo silêncio, né? E quando você acorda, eu não sei vocês, mas quando você acorda, que o seu sono vai embora, é o Espírito Santo incomodando você para orar, sabia? E muitas das vezes, sabe o que vem na nossa mente? Eu falo de mim mesmo. Eu lembro de uma dívida que eu tenho que pagar o mês que vem. Eu lembro de uma conta que eu tenho que pagar. Eu lembro do trabalho que eu tenho que fazer amanhã. Já é do projeto do trabalho na mente de eu fazer amanhã. Aí muitas das vezes eu lembro e falo: não, Deus não quer isso para a minha vida. Deus quer que eu entre na presença dEle. E quando a gente ali deitado, você entra lá, fecha os teus olhos e começa a falar com Deus: Deus, obrigado, Senhor. O Senhor não foi embora, mas eu sei que é o Senhor que quer falar comigo. O Senhor não foi embora, meu Deus, mas eu sei que é o Senhor que quer falar com o meu coração. E eu aprendi isso na minha vida. Todas as vezes que eu acordo à noite, que eu perdi o sono, já cansei de perder o sono 3h30 da manhã, aí eu começo a orar, irmãos. Você acorda com disposição para trabalhar. A sua mente acorda com a mente renovada. E tudo no decorrer do dia dá certo na sua vida. Mas por quê? Porque você clamou. É onde entra o versículo: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu e você não sabe de nada, mas o Pai lá em cima sabe. Quando você entra no seu lugar secreto e começa a declarar Ele, clamando, pode ter certeza que Deus ouve o clamor. Ah, eu tenho um filho, está difícil. Meu filho não quer estar na igreja. Meu filho não está bem na sala de aula. Clame pela vida dele. A vida dele vai ser restaurada. Mas muitas das vezes nós paramos em meio da caminhada. Mas esse homem, irmãos, ele foi perseverante. Foi a fé dele que salvou ele. Aí eu digo: aonde está a nossa fé? Aonde está a fé da igreja? Já que tem muitas pessoas que falam assim: quando João Paulo prega, irmão, muitas das vezes é o Espírito Santo que incomoda a gente falar. É o Espírito Santo que incomoda a gente para falar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar o nosso filho, no caminho que se deve andar. E o pastor tem que conduzir a igreja. Não sou pastor, mas o nosso pastor, quando ele fala que não tem que conduzir a igreja. Porque muito em falar e muito em ouvir. Só que muitos falam, mas não ouvem. Entra aqui e sai do outro lado. Não dá ouvido à palavra. Não dá crédito aos seus líderes. É por isso que muitas das vezes na caminhada, estamos encerrando, irmãos. É por isso que muitas das vezes na caminhada, aquele homem passou pelaquela dificuldade. Mas no coração dele queimava que um dia ele ia ser curado. Ele ia ser liberto. E nas nossas vidas, como está o clamor da igreja? No movimento desse que vai ter aí. Se nós formos analisar, irmãos, para a sociedade, para entrar isso aqui, é bom. Mas se nós não formos analisar, a multidão vai dar e amanhã. Não estou tendo tempo. Estou coordenando isso. Tem um trabalho amanhã. Não sei se vai dar tempo. Mas Jesus está voltando. E naquele grande dia, Jesus vai pegar muito em surpresa. Que eu e você venham estar preparados. Que eu e você venham estar no secreto com Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, muitos falam, mas poucos obedecem. Até a igreja em si tem que aprender a dedicar a sua vida diante do altar do Senhor. Porque na igreja, irmão, nós não podemos andar de todo jeito. Porque eu falo isso aqui de mim mesmo. Você sabe por quê? Porque como é que eu vou cobrar se eu não pratico? Se eu cobro para meditar, eu tenho que meditar. Se eu cobro para a pessoa estar no culto pontual no horário, eu tenho que estar. Se eu trago a palavra falando sobre dízimo e oferta, eu sei que eu tenho que ser ofertante, eu sei que eu tenho que ser dizimista. Como é que eu vou falar de dízimo se eu não dou dízimo? Como é que eu vou falar do amor de Deus se eu não medito na palavra? Eu vou ter conhecimento? Não. Muitas das vezes você vai falar do seu ego, do seu eu.
Mas você não vai falar do mistério de Deus, que é a palavra. E é a palavra que restaura. É a palavra que traz vida. E quando Jesus chegou até aquele homem, ele falou o quê? O que queres que eu te faça? Aí eu te pergunto nessa noite, o que você quer que Jesus te faça na tua vida? Quer que restaure a tua fé? Quer que entre nas suas finanças? Quer que alcance o seu esposo, os seus filhos? Mas depende de mim, de você, clamar como Bartimeu clamou. Como ele ergueu a sua voz, dizendo: Filho Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu, irmãos. Ele foi humilde para reconhecer que Jesus era filho de Davi. E ele gritou: tem misericórdia de mim. Que sofrimento estava aquele homem. Que sofrimento muitas das vezes anda o povo de Deus, porque anda perecendo por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus sofre por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Mas é o querer de Deus? Não. O querer de Deus é que todo mundo medita na palavra dele. O querer de Deus é que todo mundo aprenda a viver em comunhão. Mas quando você prega aqui, o que acontece? Muitas pessoas falam assim: jogou uma direta para mim, viu? Aquele irmão que pregou jogou uma direta para mim. Mas aí no seu secreto, Deus fala com você: não, meu filho, não foi indireta. Foi eu que falei contigo para falar com ele. Foi eu que falei contigo para falar com ele. Endirei das suas veredas. Porque meu tempo está se cumprindo. O reino de Deus está próximo. O que Deus manda dizer para cada um de nós. Tantas coisas acontecendo no mundo atual. E nós achamos que é tudo normal. Mas Deus não está brincando, irmãos. Olha o que aconteceu nessa cidade próxima, no Paraná. Tanta destruição. Não estou desejando, mas pode acontecer aqui na região nossa? Pode. Depende desse Deus. Ele pode te livrar? Pode. Mas nós temos que estar no altar do Senhor. Porque quando nós estamos no altar do Senhor, irmão, nós não pode estar de qualquer jeito. Porque a palavra de Deus diz que o mundo aí fora está perdido. O mundo aí fora não quer saber de Deus. Quando eu vejo os pregadores pregando, quando eu vejo os pregadores falando: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Tem que ser como naquela época, como João Batista pregava no deserto: raça de víboras. O que vocês estão fazendo? Destruindo as suas vidas com prostituição. O que vocês estão fazendo na sua vida? Não quer mais ouvir a voz do Senhor? Não quer estar mais reunido na presença de Deus? Arrependei-vos que chegaram o reino de Deus nas suas vidas. E naquela época de Noé, o que aconteceu? Chamava Noé de louco. Para que tanta... Se nós formos analisar, o que Noé era, irmãos? Um agricultor. Deus levantou aquele homem como o quê? Como carpinteiro. É por isso que Deus dá sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Ele que Ele dá. E Deus levantou aquele homem naquele lugar como carpinteiro. Você sabia que Noé até reclamou, irmãos? Para encerrar, você sabia que até Noé reclamou? Ele achou que ele não ia dar conta, irmãos. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Você pensa que Noé não reclamou? Não, reclamou. Como é que eu sou um homem que mexe com plantas? E agora Deus bota um projeto desse na minha mão, de eu fazer uma arca para conduzir o povo e colocar de cada casal de animal dentro da arca. É um projeto grande, irmãos. Já pensou Deus te levantar e falar assim: ó, Valdir, você vai construir para mim aqui um navio? Aí você pergunta: olha, eu mexo com gado, como é que eu não sei nem pregar uma tábua direito? Como é que agora eu vou fazer um navio? Mas Deus, Ele capacita o homem, Ele capacita a mulher. É Ele que capacita o povo dele. É Ele que dá a você sabedoria, conhecimento. É por isso que nós temos que pedir sabedoria a Deus. E o povo falava assim: Noé está doido.
E o povo trabalhando. E eles lutando, a família de Noé, para fazer essa arca. Enquanto eles lá estavam que nem o mundo hoje. Casando, prostituindo e dando esse casamento. E o mundo na farra. Mas no dia do Senhor, é por isso que eu falo, aquele que está em comunhão com Cristo, aquele que está com o coração contrito a Deus, aquele que está perseverando até o fim, para receber a coroa da vida, é esse que vai entrar na arca, é esse que vai entrar no lugar secreto, é esse que está guardado ali na presença de Deus. E aquele povo começava a reclamar com Noé: o que aquele povo está fazendo? Que arca? Para que aquela arca daquele tamanho? Irmãos, e quando veio o dilúvio foi de uma vez, irmãos. Não sei se você já assistiu o filme. É uma duna de água. Se nós formos analisar o tamanho e de cada casal de animal, Noé colocou tudo lá dentro. E a família de Noé, os filhos de Noé, Deus guardou. E Deus ainda falou com Noé: ó, pode fechar por dentro, eu vou fechar por fora, ninguém mais entra. Deu a oportunidade deles aí, eles não quis. Agora já era. Hoje é diferente, irmãos? Não. Se você tem a oportunidade de pregar para o teu filho, prega. Se você tem a oportunidade de pregar seu marido, prega. Se você tem a oportunidade de pregar sua mãe, prega. Porque não pensa que vai melhorar, não, que não. E o dia difícil vai vir. Mas quando nós estamos guardados em Deus, nós podemos até fazer como Pedro, negou Jesus. Mas nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Nosso nome vai estar guardadinho lá, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Até que o Espírito Santo nos conduziu, que nessa noite você venha continuar clamando por esse Deus. Creia que através da tua fé Ele vai dizer que a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Fique de pé nessa